Nós gostamos de fazer umas análises quando terminamos os nossos trabalhos, gostamos de tentar perceber como é que as coisas foram, o que é que correu bem, o que é que podia ter ido melhor, e fazer um pouco de reflexão. Nós não vamos falar nos projetos em concreto, porque isso é logo à tarde, e cada um dos ubuntus vão fazer vão ter o seu momento de glória, não é? Mas gostávamos de facto de partilhar aqui convosco a nossa experiência. Para mim isto foi a primeira experiência desta envergadura em termos de acompanhar quase 20 projetos, fazer uma gestão de programa de 20 projetos para um consultor, acho que não se faz todos os dias, ainda por cima projetos de inovação e de inovação de cariz social, também outra novidade para nós. De facto foi uma surpresa e quando nos convidaram, enfim, não sabia que iam assim com tantas dúvidas, mas é que eu fiquei com muitas dúvidas também, porque quando recebemos o convite pensámos, será que vamos arranjar quase 20 voluntários na Everis para participarem nestes projetos? Ficámos a pensar que se calhar não íamos ter tanta facilidade, ainda por cima com um prazo, como é típico dos nossos clientes, para amanhã. Isto foi numa terça ou quarta-feira e no sábado começávamos, não é? Portanto, também, mas isso já estamos habituados. Eu antes de, portanto, fazer as apresentações, o meu nome é Afonso Mota e fui durante estes meses um pouco coordenador da participação da Everis nestas atividades, coadjuvado também com outro colega, o João Vaz da Silva, que não pôde estar aqui presente hoje. Portanto, aqui comigo estão 3 dos nossos consultores que acompanharam os projetos, não podem cá estar todos, portanto estão aqui 3, o Tiago, a Rita e o Pedro, e ali no outro lado, para os mantermos aconchegados, está o António Vasconcelos, que é o responsável em Portugal pela Everis e que, enfim, foi a pessoa que logo desde o início apadrinhou logo esta nossa participação, inserida, enfim, também noutras iniciativas que a Everis tem vindo a realizar ao longo do tempo, de facto agora passava um pouco ao António para enquadrar um pouco em que medida é que esta nossa participação na Academia Ubuntu também, enfim, o que é que representa para a Everis e como é que vemos esta nossa participação inserida noutras atividades que nós temos vindo a fazer no âmbito de responsabilidade social. Muito bem, muito obrigado. Eu antes de falar sobre a nossa participação neste projeto, eu acho que devíamos fazer uma pequenina coisa aqui, que é o Dr. Rui Marques, no início da ação, teve umas palavras super agradáveis para todas as pessoas que participaram e não se referiu a si próprio. Eu acho que seria simpático nosso darmos uma grande salva de palmas ao Dr. Rui Marques. Eu não contei pelo relógio, mas não tenho dúvidas que foi a maior salva de palmas de todas. E merecida. Sobre a responsabilidade social da Everis, eu talvez contasse um pouco o nosso passado. Nós, como todas as empresas, enfim, achamos que devemos ter uma responsabilidade social perante, digamos, uma responsabilidade perante a sociedade. E a nossa primeira responsabilidade, desde o primeiro dia de que abrimos o escritório e a companhia, foi garantir que estamos a ser bons cidadãos. Bons cidadãos significa pagar os nossos impostos, fazer contratos com os nossos colaboradores, pagar a segurança social, não fazer despedimentos assim de qualquer forma, etc, etc, etc. Sermos justos, sermos honestos, temos ética no que fazemos e, portanto, isso foi a base quando começámos a companhia em Portugal e que nos tem regido ao longo de todos estes anos que existimos, que são 14 ou 13. A seguir, algum tempo depois, já éramos algumas pessoas e achámos que podíamos também contribuir noutros tipos de projetos. Então enverdámos por fazer o que se fazia na altura. Iam os nossos colaboradores pintar paredes, depois iam limpar jardins e coisas desse tipo, mas rapidamente percebemos que isso não tinha muito sentido. O que nós sabemos fazer e fazemos bem é consultoria, portanto o que nós poderíamos fazer era
fazer consultoria, dar o nosso conhecimento, disponibilizar o nosso conhecimento a quem pudesse precisar. E foi isso que nós começámos a fazer. E então começaram a aparecer imensos projetos, imensa gente que precisava de ajuda, imensa gente que nos chegava a nós e que nos pedia, querem colaborar connosco e tal. Pronto. Sempre que eram projetos desses, pintar paredes, para sair nas fotografias de marketing das empresas, nós recusamos. E começámos a fazer este tipo de projetos. Então temos que arranjar um conjunto de critérios. E temos cerca de 12 critérios para ver se estamos ou não estamos disponíveis para avançar com o projeto. Quando o Dr. Rui Marques veio ter connosco, um dos critérios que temos, que é o primeiro critério, talvez o mais fundamental, é primeiro se podemos aportar o nosso conhecimento. Primeiro critério. O segundo critério é se as pessoas que estão à frente desses projetos são pessoas credíveis. Ou seja, não é um folclore, não é nada disso, é qualquer coisa que tem sentido existir e que possa continuar. Depois há um conjunto de critérios por aí abaixo, que é a ética em tudo o que se faz ao longo desse projeto, que são projetos de empreendedorismo social, que podem ser replicáveis, que podem ser mensuráveis. Enfim, eu não vos quero exaustivamente dar todos os critérios, mas ficou mais ou menos claro para nós desde o primeiro dia que este era um dos projetos que cumpria esses critérios e, portanto, que poderíamos participar. E daí a decisão muito rápida de o fazer. Normalmente, ao longo dos projetos, destes projetos que temos vindo a ter, outros temos vários em curso atualmente, ao longo destes projetos, normalmente acontece que nós damos muito da nossa parte. Somos nós que transferimos o conhecimento, somos nós que trabalhamos muito, enfim, etc. E normalmente aprendemos pouco. Aprendemos o que se aprende, mas coisas relativamente poucas. Eu, neste caso especificamente, eu acho que foi um projeto único, porque nós demos bastante, quer em termos de horas, que foram muitas horas mesmo, quer em termos de afetos. Demos muita coisa, mas também recebemos muito. E nós temos um filme que passaremos no fim desta pequena sessão, em que os meus colegas que participaram, parte ativa destes projetos, eu vi o filme e disse assim, é lá, afinal, nós não ajudámos os Ubuntu é que nos ajudaram a nós, porque as pessoas, todas elas demonstraram uma enorme alegria por ter participado e todas elas referem que aprenderam muito. Portanto, eu acho que no mesmo seguimento das intervenções anteriores, eu acho que isto foi um projeto muito engraçado, quer em termos de afetos, quer em termos de aprendizagem mútua. Era basicamente isto, Afonso. Dando um pouco de continuidade, enfim, ao que tem estado a ser dito, eu gostaria, pelo menos, fazer aqui um breve resumo do que de facto aconteceu, não é? Do nosso ponto de vista, como é que as coisas foram acontecendo. Portanto, voltando um bocadinho ao início, foi-nos feito este desafio. Nós, no espaço de 24 horas, conseguimos 18 voluntários entre a nossa equipa de managers e séniores, portanto, com diferentes conhecimentos. Nós temos consultores mais virados para a parte funcional, outros mais tecnológicos, outros, enfim, uma certa diversidade de perfis. Mas, de facto, o incrível aconteceu. Nós, num espaço muito curto, conseguimos ter um conjunto de pessoas logo disponíveis para participar, sem saberem muito bem o que é que iriam fazer, não é? Mas isso também já estamos habituados na consultadoria, muitas vezes temos que também improvisar. Começámos, então, por depois marcar uma reunião para encontrar as pessoas, os Ubuntus, não é? Com as ideias que tinham, e a partir daí tentámos montar, como fazemos nos nossos projetos, montar um kick-off meeting, uns steering committees mensais para ir reunindo as pessoas, tentando ver o que era necessário para que os projetos fossem tratados de forma profissional, como se fossem projetos para um cliente nosso na banca, ou nas telecomunicações, ou na administração pública. Começámos a deparar-nos também com dificuldades. Enfim, estas coisas não são só mares de rosas, não é? Portanto, nós habitualmente temos, por parte dos nossos clientes, sempre uns objetivos já bastante bem definidos. Portanto, normalmente não sabem bem no detalhe o que querem, mas têm um objetivo muito concreto,
e normalmente com prazos muito apertados para cumprir, mas enfim, temos um caminho mais ou menos traçado e deparámos com uma primeira dificuldade, é que muitos destes projetos estavam numa fase ainda de concepção, portanto havia uma identificação de um problema, havia uma ideia já bastante definida do que é que era preciso para fazer o problema, mas daí a materializar o projeto era difícil. E, portanto, a primeira participação que tentámos ter, o primeiro contributo, foi tentar ajudar a aterrar as ideias, não é? Tentar que, com as nossas técnicas de consultadoria, portanto, isso funcionasse e que as ideias se transformassem em ações concretas. E se calhar eu aqui vou pedindo também a intervenção aqui dos meus colegas, porque o primeiro desafio que tivemos foi adaptar as nossas metodologias de gestão de projetos num contexto de facto que não estamos muito habituados. Nós consultores somos chamados normalmente na fase já mais de concretização, menos na fase da inovação e da parte de concepção de ideia, e depois aí até tivemos a oportunidade de participar nesse fim de semana criativo, foi muito interessante também para nós, porque são áreas que nós normalmente não estamos tão envolvidos. Mas, de facto, o primeiro desafio foi isso. Eu passo aqui ao Tiago, que fala um bocadinho de como é que, da perspectiva dele, também viu essa adaptação das nossas metodologias a diferentes realidades e a diferentes estágios de projetos. Nem todos os projetos estavam na mesma fase. Bom dia a todos, antes de mais. É verdade, houve vários projetos e os projetos encontravam-se em diferentes estados de maturidade. E, portanto, acho que a primeira questão que se colocou foi a nossa metodologia tinha que ser adaptada, consoante o caso. Portanto, havia projetos cujo objetivo já estava definido, que já tinham inclusivamente desenvolvido atividades e portanto, para aí pensámos que a melhor forma de fazermos o projeto avançar seria concretizar ainda mais, tentar analisar o mercado, tentar estabelecer um business plan, tentar concretizar em atividades que tivessem já e que trouxessem alguma visibilidade ao projeto. Portanto, acho que aí tivemos e acho que soubemos em conjunto direcionar a metodologia em equipa para concretizarmos ainda mais. Houve outro tipo de projetos cuja ideia ainda estava pouco amadurecida, portanto, e aí tivemos que adotar uma posição um pouco mais de questionar, de tentar perceber se aquela ideia fazia sentido, se os problemas que aquela ideia queria resolver se faziam sentido. E, portanto, aí foi mais uma fase de, passa a expressão, partir a pedra logo na fase da ideia. Ou seja, questionar, abanar, tentar perceber, tentar fazer entrevistas, tentar falar com as pessoas, tentar perceber se aquilo de facto se verificava. E de uma forma geral, verificou-se que muitos dos projetos tiveram reviravoltas consideráveis. E isso foi muito interessante acompanhar esse aspecto. E, portanto, a nossa metodologia nesse caso foi mais a definição do problema inicial, a definição dos próximos passos, a definição do plano para tratar esse problema, da solução. Portanto, houve de facto aqui dois grandes grupos e penso que, de uma forma geral, agimos de acordo com o estado de maturidade em que se encontrava. Sim, eu de qualquer forma penso que eu pessoalmente comecei a deparar-me com essas diferenças e em determinadas situações tínhamos consultores nossos já a quererem fazer uns business plans muito elaborados, ou a querer incentivar a que fossem feitos uns business plans já muito elaborados, outros que ainda estavam numa fase mais de concepção. Uma coisa era notória, nós passávamos pelos corredores da Everest e numa sala tínhamos um cliente ou um grupo que estava a fazer um projeto para um cliente num banco, noutra sala tínhamos um grupo que estava a fazer um projeto Ubuntu e portanto já quase não se distinguia, estavam em fases diferentes, mas estava toda a gente ali em plena elaboração. Portanto, as coisas começaram, eu fui sentindo ao longo destes meses, portanto isto foi em novembro, começámos, salvo eu,
Eu penso que logo a seguir ao Natal, Ano Novo, acho que isto já se passava lá pelos corredores da Évris, já não se distinguia bem quem é que estava a fazer projetos Ubuntu, quem é que estava... A diferença talvez fosse no horário, quer dizer, os projetos Ubuntu normalmente eram mais ao final do dia, não é? Porque as pessoas têm outros a fazer, os nossos consultores também estão habitualmente nos projetos, fora, inclusive do escritório durante o dia, mas, tirando a questão do horário, passou a ser, de facto, uma realidade no nosso escritório, várias reuniões de projetos Ubuntu. O que me leva também, enfim, ir passando ali à Rita, fazer a pergunta do ponto de vista dos nossos consultores, qual a diferença que encontraram também a nível do cliente, não é? Porque nós tentámos tratar cada projeto Ubuntu como um projeto num cliente, não é? E nós estamos habituados a tratar clientes que são empresas e, de repente, tínhamos clientes que são pessoas, acima de tudo. Não quer dizer que os clientes não sejam, mas pessoas concretas, com ideias, com problemas. Rita, podes elaborar um bocadinho sobre isso? Posso. Bom dia. Eu acho que, antes de mais, é como tu disseste, Afonso, para nós foi um desafio. E foi um desafio de várias ordens. Para além da questão dos horários, como falavas agora, e, em geral, as reuniões ocorriam ao final do dia ou ao fim de semana, o que não quer dizer que nós, enquanto consultores, também não trabalhemos até mais tarde ou não tínhamos de trabalhar fins de semana. Mas esta era a nossa realidade, grosso modo. Depois tivemos outra questão, aqui para nós foi fundamental, e acho que foi um desafio grande, foi adaptarmos o nosso discurso. Ou seja, nós estamos formatados para um tipo de discurso próprio, o nosso mindset é e depois tínhamos de voltar o mindset para conseguir chegar junto destes jovens e para conseguirmos, em conjunto com eles, chegar a um objetivo. E aqui foi um desafio, diria que, grosso modo, todos os projetos no início andaram assim um pouco aos trambolhões, mas depois conseguimos encontrar um rumo, certo? Conseguimos encontrar um dos projetos em alguns clientes. É verdade. Temos alguns clientes que são bastante difíceis, também é verdade. E depois, acho que aqui um ponto fundamental entre o que é trabalhar com um cliente empresa e com um cliente pessoa está nos sentimentos. Ou seja, um cliente empresa é um cliente que, como está organizado, tem um conjunto de regras, de procedimentos, de normas, tem um método de trabalhar, tem toda uma linha de orientação a resultados e a objetivos. Quando falamos com pessoas, falamos de coisas que estão na base dos sentimentos e estão num querer da pessoa que nem sempre tem as melhores formas de alcançar esse. Pode não ter o conhecimento, pode não ter a objetividade que é necessária e... essencialmente são sentimentos e a relação que nós temos, o trato que nós temos de ter, a forma como vamos abordar os temas, vamos orientar a objetivos. Podemos ter andado aqui 6 meses e o que conseguimos foi, efetivamente, chegar a um objetivo específico, uma missão específica, como o Tiago dizia, e não quer dizer que seja já uma ideia de negócio que vai ser sustentável e que vai ser lucrativa. Acho que aqui é o ponto fundamental. Uma das coisas em comum normalmente é a falta de meios, não é? Cada vez mais também os nossos clientes se debatem com falta de meios. Penso que um dos problemas que enfrentámos em concreto foi como concretizar, não é? E penso que ainda hoje alguns projetos estão num estado que precisam ainda desses meios, não é? Como é que mais para a frente vão poder ser concretizados? Portanto, avançou-se muito, há projetos muito concretizados, outros menos, mas em geral, não é? É uma questão de como é que se vão operacionalizar certas coisas. Enfim, também acaba por ser um problema que nós vivemos muito nos nossos clientes, em especial numa fase em que toda a gente está preocupada com custos. O que nos pedem muitas vezes é como é que eu faço isso sem gastar nada. Portanto, aí nós já estamos habituados, é como é que nós conseguimos ajudar-os a montar projetos com dificuldades de patrocínios, enfim, conseguirmos alguma viabilidade económica. De qualquer forma, o sentimento que foi se generalizando nos vários consultores foi, de facto, uma partilha muito grande e, às tantas, tivemos que nós, um bocadinho mais de fora, começar a chamar a atenção para a tal questão do tal síndrome que falávamos há pouco, se alguns dos projetos tinham mesmo viabilidade ou não, porque também faz parte destes processos, desta aprendizagem, deste crescimento, nós conseguirmos enfrentar as dificuldades e algumas vezes temos que dar a volta, temos que dizer, eu por aí não posso ir, não vou. Essa barreira é de tal forma elevada que eu não vou conseguir ultrapassá-la. Ou porque não consigo o patrocínio que eu pensava, ou porque não consigo mobilizar as pessoas que eu pensava. E, portanto, tenho que arranjar outra forma de chegar ao mesmo fim. E aconteceram coisas fantásticas ao longo deste tempo. Houve projetos que, de um projeto saíram 2,
partiram-se em dois, houve projetos que se fundiram, enfim, houve um processo também gradual de evolução nas ideias que penso que foi bastante interessante. Do nosso lado, do ponto de vista dos consultores, também aconteceu de tudo, desde um consultor que ficou de baixa, um consultor, aliás, que já lhe vou passar a palavra, que foi alocado a um projeto em Espanha e, portanto, a única hipótese que tinha que reunir foi começar a utilizar muito o Skype, não é? Penso que ficaram todos muito prós no Skype e ao fim de semana, etc., reunir com as pessoas. Temos um outro consultor, agora já tenho que dizer ex-consultor, nosso colega que se mudou para o lado do cliente, o cliente gostou tanto dele que depois o convidou a ir trabalhar para lá. Ele mesmo assim está ali, portanto, continua a trabalhar na equipa de consultores a acompanhar os projetos Ubuntu. Portanto, aconteceram de facto um conjunto de coisas que tem muito a ver com os afetos, com a relação que se foi gerando com as pessoas, com o grau de afetividade que as pessoas colocaram também na execução dos projetos. Portanto, o Pedro Cruz é um desses exemplos de amor à camisola, não é? Porque vai à segunda, vem à sexta, às vezes perde o avião, outras vezes tem que se ligar pelo Skype, não é? Mas o Pedro acho que também pode dar aqui um contributo sobre também o que é que para ti foi esta participação, tem sido, não é? Porque acho que não vai acabar por aqui, me parece, não é? Mas, Pedro, queres dizer a tua experiência? Bem, eu acho que este projeto foi claramente um ganho para ambas as partes, tanto para a Everis como também para os nossos Ubuntus com quem estivemos a trabalhar. No meu caso particular, já estou habituado a ir fazer projetos fora, portanto este foi mais um que eu fui fazer e obviamente não me quis desligar da minha equipa, portanto pareceu-me perfeitamente natural usar as novas tecnologias para continuarmos a trabalhar. E lá está, o sábado e domingo também têm direito, também nasce o sol e põe-se o sol, portanto é um dia como outro dia qualquer. Portanto podemos fazer acontecer coisas nesses dias, podemos sonhar nesses dias. E realmente sonhámos muito nesses dias e fizemos avançar o nosso projeto. Eu penso que nesta experiência de win-win para ambas as partes, não só, falando um bocadinho do ganho da Everis, eu acho que, e ao nível de quem esteve a implementar os projetos, eu pelo menos descobri uma área nova. Nós estamos habituados a trabalhar, como o Afonso já tinha dito, em clientes portanto, clientes da banca, clientes de telecomunicações, administração pública, clientes muito organizados e estruturados. E se calhar não temos uma experiência tão grande nestes novos projetos, que são os projetos da inovação social e do negócio social, que são projetos que trabalham muito mais ao nível e muito mais próximo das pessoas e não tanto com estruturas e entidades tão organizadas como é uma empresa. E trabalhar ao nível das pessoas é algo completamente diferente. É algo que nós, por exemplo, na Everis, há um tema aqui que acho que é interessante. Nós na Everis somos muito valorizados pelos nossos projetos, não só pela qualidade dos projetos que entregamos, mas também pela relação que vamos criando com os clientes. Aqui o processo foi um bocado ao contrário. Nós primeiro criámos relação e aquele primeiro contacto entre os consultores e os Ubuntus na sessão que tivemos na Everis foi claramente um exemplo disso. Parecia que já nos conhecíamos há imenso tempo e criámos essa relação e depois passámos para a parte, digamos, mais operacional do projeto. E esta dimensão é uma dimensão que é extremamente importante para nós, consultores, que muitas vezes estamos muito empenhados no atingir os objetivos do projeto. Esta dimensão é uma dimensão que nos permite também respirar e fazer as coisas com muita alegria. Para os nossos Ubuntus, eu penso que houve um grande ganho no aterrar das ideias e no tornar as coisas um bocadinho mais realistas. Os sonhos são muito bonitos, mas conseguir realizá-los e conseguir fazê-los por partes, para ter aquele sentimento de conseguir chegar ou conseguir dar este primeiro passo, acho que é algo fundamental. E acho que nós conseguimos ajudar as nossas equipas a chegar a esse ponto, ou seja, definir objetivos e definir metas muito concretas que permitissem chegar ao final desta, estamos a meio de um caminho, digamos assim, e dizer assim, nós neste momento já temos alguma coisa, nós neste momento conseguimos uma esperança para dar os próximos passos. E eu penso que uma das coisas que terá acontecido é que vos fizemos trabalhar bastante. Foi ou não foi? Pois, eu tenho
forçar a tentar ter business plans, a tentar ver se é viável. Ou seja, de facto, também nada se consegue sem esforço, não é? Portanto, no fundo, é também um pouco essa a nossa mensagem, era tentar que os projetos fossem de uma forma bastante realista abordados e tratados para terem sucesso, não é? E confesso que deve haver poucas situações em que um grupo de pessoas consegue quase cerca de 20 projetos de inovação. É algo que não sei se nas melhores universidades e pelo mundo se consegue. Pelo menos nós mesmo, na nossa própria experiência dentro da Everis, sempre que tentamos fazer sessões de brainstorming para inovar, etc., saem-nos 1, 2 ideias, depois tentamos agarrar de maior parte cá pelo caminho. Portanto, não é fácil isto que está aqui a acontecer. Portanto, a minha própria expectativa é que, se calhar, de mais de metade destes projetos acabavam ao fim de um mês ou não tinham continuidade. Surpreendentemente, eles estão vivos. Não é? Houve alguns que ficaram pelo caminho, obviamente, mas poucos, uma porcentagem muito pouca para aquilo que eu imaginava. E muitos dos que estão hoje vivos e com boas perspectivas, eu penso que há que apostar, há que continuar, não deixar acabar porque terminámos o ano e porque a Academia Ubuntu terminou mais uma das suas funções, digamos assim, porque muitos desses projetos têm de facto continuidade, devem ter continuidade, e acho que em particular os membros da Academia Ubuntu, os Ubuntus, como nós já vos chamamos, não devem desistir, devem dar continuidade a esses projetos. Penso que isso é muito importante. Okay? Afonso, tu me permites antes... Se tu me permites, antes de passarmos o filme, eu queria dizer só mais uma coisa que há bocadinho não disse e que me está aqui na cabeça, e acho que não sentiria satisfeito se me fosse embora sem dizer isto. Nós temos um processo de recrutamento muito exigente na companhia. As pessoas têm que passar por um conjunto de testes e depois um conjunto de entrevistas, normalmente 3. Nessas entrevistas, o que nós tentamos perceber é se a pessoa tem capacidades, mas tentamos perceber também se as pessoas têm qualidades pessoais. Ou seja, costumamos dizer que gostamos de ter gente boa e boa gente. E eu acho que este projeto provou que dentro da Everis temos vindo a atingir este segundo objetivo. E eu acho que isto é muito bom para toda a gente que está envolvida neste processo saber que está a conseguir admitir boa gente. Porque para já, a forma espontânea como 20 pessoas apareceram em menos de 24 horas a fazer isto, e depois as reações que não falamos aqui, mas que temos vindo a ter das pessoas não envolvidas, mas que vão tendo conhecimento disto e que já disseram, se isto se repetir, eu gostava de também participar, etc. Portanto, eu acho que é importante.